14, da palavra do Pai, da palavra do Senhor. O versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. João 14, verso 6. Se você localizou, diga amém. Glória ao Senhor Jesus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora você, igreja, diga: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja toma assento em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, estamos na tua casa nesta noite de domingo e rogamos a ti, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai amado, venha falar profundamente aos nossos corações através da exposição da tua palavra. Fale ao meu, fale ao coração do teu povo, fale ao coração daquele que veio à tua igreja nesta noite, desejoso de te ouvir, ó Pai, nesta noite. Abençoa os corações, revela-nos, ó Deus, te pedimos, suplicamos, em nome de Jesus, revela-nos a tua palavra, e que, Senhor, não haja empecilhos, e se empecilhos forem levantados, para que a tua palavra não chegue ao coração desta que está aqui nesta noite, ó Pai, nós te rogamos em o nome de Jesus, que pela ação do Espírito Santo, o Senhor venha repreender, ó Pai, toda e qualquer barreira que deseje se levantar agora, para que ele que está colocado nesta casa, neste templo, neste santuário, na tua casa, Senhor, possa ouvir a tua voz. Que o Senhor repreenda, Senhor Deus, para que assim, Senhor Deus, as pessoas que aqui estão, pela ação do Espírito Santo, iluminadas pelo Espírito Santo, possam ver rasgadas, reveladas no coração a tua palavra maravilhosa. É o que nós te rogamos nesta noite, Senhor Deus, não em nosso nome, porque não somos merecedores de nada lhe pedir, mas rogamos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. O Senhor disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era alguém que não tinha nada a esconder. O Senhor, Ele é a verdade. Ainda que muitos tenham ideias diferenciadas ou achem que a verdade é algo relativo, Jesus é absolutamente a verdade. Ele mesmo diz, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. E quando eu falo que ele não tem nada a esconder, eu me lembro de um filme recente, justamente em português, a tradução seria essa. O título dele, do filme recente, justamente é isso, é Nada a Esconder. É o nome de um filme que realiza uma reflexão sobre um grupo de velhos amigos que se reúnem, que se encontram para jantar, para jogar a conversa fora, para se divertir e para observar um eclipse lunar. Nesse filme, Nada a Esconder. Tudo ia bem, sabe, irmã Gisele? Tudo ia muito bem. Eles estavam conversando, estavam jogando conversa fora, estavam comendo, se alimentando, rindo, brincando um com o outro. E a ideia era, após isso tudo, observar o eclipse. Essa era a ideia. Tudo ia muito bem, a noite era agradabilíssima, irmãos, agradabilíssima. E cada um contava um pouco da sua vida, da sua história, e ouvia a história um do outro, Bispo Jaime, ouvia a história um do outro. Até que alguém surge com uma ideia. A ideia de um deles, do grupo de amigos, é uma brincadeira que eles poderíamos dizer que é uma brincadeira ousada. Nos dias de hoje, ela seria ousada. Um deles disse assim: olha, e se nós todos deixássemos nossos celulares sobre a mesa?
se nós deixássemos nossos celulares sobre a mesa? E se nós deixássemos nossos celulares sobre a mesa e todas as chamadas telefônicas que ocorressem nos nossos telefones e mensagens que pudessem entrar pelas redes sociais, seja o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que nós fazemos uso, pudessem ser lidas e ouvidas por cada um de nós? Os celulares ficariam então na mesa, e então tocaria o telefone, mensagem entraria no Facebook, no Messenger, no WhatsApp, nas redes sociais, as mais diversas que existem, e essas mensagens seriam lidas por todos, seriam ouvidas por todos, todos teriam acesso à mensagem que era para cada um deles, porque os celulares estariam colocados à mesa. Essa foi a ideia. Afinal, todos ali não eram grandes amigos, irmão Esaí? Todos eram os amigos, não é? Tinham intimidade um para com o outro, então certamente não haveria segredos entre eles. Eles poderiam ouvir a conversa do outro, ler o texto do outro, ouvir o áudio do outro, ouvir a chamada telefônica e a conversa do viva voz, para com o outro. Depois de uma votação rápida, foi feita uma votação rápida, o grupo concordou com a brincadeira. A brincadeira seria, Sérgio, muito interessante. O grupo concordou com a brincadeira e, apreensivos, começaram então a empreitada, sem saber o que os aguardava, irmã Célia, mais para frente, ou aonde, irmã Célia, aquilo levaria eles. Eles não sabiam. As consequências foram desastrosas, irmãos, desastrosas. Decepções, brigas, revelações bombásticas surgiram em meio a verdades e mentiras oriundas dos seus smartphones, porque estavam abertos. Todos podiam ver, ler, ouvir a mensagem do outro. Os celulares estavam à mesa, a brincadeira era essa. E não parava de chegar a mensagem dos smartphones, e as decepções, e as brigas, e as revelações bombásticas começaram a pipocar na mesa, em meio, volto a dizer, a verdades, e em meio a mentiras que surgiram nessas informações. E aí, querida irmã Márcia Menezes, como na caixa de Pandora, aberta pela mulher criada por Zeus, ou como dizem outros, pela filha de Zeus, chamada Pandora, e a caixa de Pandora justamente é um mito grego que fala que a caixa de Pandora, ela era uma caixa em que Pandora, ao abrir essa caixa, liberou sobre o mundo todos os males sobre o mundo, menos a esperança, que era um dos itens que estava dentro da caixa, mas que ela, na hora de liberar a esperança, ela fechou a caixa, e só os males que adentraram ao mundo. E como uma caixa de Pandora que libera os males sobre o mundo, aquelas pequenas caixinhas de plástico chamadas celulares, começaram a liberar ali, naquela mesa, mazelas. Jorravam Simone Nascimento mazelas. Jorravam Simone Nascimento segredos escondidos ali, revelando o mundo obscuro dos seus donos. No WhatsApp, no Messenger, nas redes sociais, nos mais diversos aplicativos para uma pessoa se comunicar com outra pessoa. Aí fazemos então uma necessária pergunta nesta noite a cada um de nós. Quão sinceros temos sido ao longo da nossa existência? Porque o nosso celular pode ser uma caixa de Pandora. Quão sincero temos sido ao longo de nossa existência? Quantas e quais máscaras, e falamos isso na classe Catecúmenos hoje, foi? O Léo falou sobre isso. Quantas e quais máscaras usamos hoje para desempenhar, irmãos, os vários papéis aos quais nós somos convidados ou obrigados a desempenhar na nossa vida? Quantas e quais máscaras nós estamos usando em nossas vidas durante nossa existência aqui na Terra? O enredo do filme Nada a Esconder, da película Nada a Esconder, nos leva ou pretende nos levar a uma questão filosófica e milenar. A questão filosófica e milenar, para quem gosta de filosofia, é quem nós, Renata Fernandes, somos realmente. Quem nós somos?
Ok? Nós deixamos transparecer para os outros que nós somos, porque nossos celulares mostram quem nós somos. A mentira, há muito tempo, tem sido companheira da humanidade. A mentira tem levado há muito tempo nessa parceria com a humanidade, queridos irmãos, levado a mesma humanidade a intrigas, a guerras, a perversidades, a desentendimentos, a divisões, a desencontros, a quebras de contratos e quebras de aliança de amizade. A mentira, como uma espada afiada, é capaz de separar vidas, separar famílias, separar nações. O pai da mentira é o diabo. E é o diabo que falou o coração de Adão e Eva, fazendo com que eles desobedecessem a Deus, e aí entrasse primeiro o pecado, que é o pecado original da desobediência, e Adão e Eva foram expulsos, então, do jardim do Éden do paraíso. A mentira, o pai dela é o diabo. E a mentira, essa espada afiada, repito, capaz de separar vidas, famílias e nações. Como um veneno, a mentira tem o poder de trazer morte e destruição. Já experimentou isso? Já experimentou ouvir mentiras? Já experimentou mentiras que te fizeram mal? Já experimentou ouvir mentiras ou tomar conhecimento de mentiras que, na verdade, destroçavam até mesmo o teu caráter para os outros? Pois a mentira, ela faz isso, separa vidas, famílias e nações. Ela é como um veneno que traz morte e destruição para aqueles que dela provam o sabor da mentira. Todos que adentram pelos labirintos da mentira descobrem tardiamente, amigo Gustavo, o quanto as garras da mentira ferem. Porque a mentira machuca, a mentira fere. A mentira nos leva a abismos profundos e o quanto ela penetra nas entranhas do ser humano, ela produz verdadeiros cânceres em nós, a mentira. Nada a Esconder, o filme, é um filme interessante, porque justamente o título sugere, olha, nada a esconder, não temos nada a esconder, até que a caixa de Pandora, ela é colocada em cima da mesa. Será mesmo possível ter e viver uma vida sincera? É possível? Uma vida sincera, e antigamente, alguns aqui sabem disso claramente, antigamente os móveis eram feitos, e quando feitos se pedia para se fazer sem cera, ou sinicera, ou melhor dizendo em português, sem cera. Por quê? Porque a cera tampava os defeitos, os buracos feitos nos móveis. E então se passava cera. O buraco era tampado, o defeito era escondido. Então, quando se fazia um móvel, um objeto, quem pedia para fazer dizia, olha, eu quero sem cera. Ou seja, para que não houvesse nada escondido. Será mesmo possível a nós ter uma vida sincera ou sem cera? É possível? Deveria ser, porque nós temos o Espírito de Deus em nosso coração. E porque o nosso Salvador, Ele é a verdade. Será possível ter uma vida sincera, uma vida sincera, onde as palavras expressam na sua totalidade aquilo realmente que nós estamos pensando e aquilo realmente que nós acreditamos? Que grande desafio é esse, de vivermos uma vida íntegra, quando nos comportamos de maneira correta e justa, mesmo que essa maneira correta e justa seja, e aí que está o grande desafio, no apagar das velas, no apagar das luzes, nós nos comportarmos de maneira correta e justa, mesmo quando as luzes são apagadas ou as velas são apagadas também. E termos nesse momento uma vida ou um comportamento honesto e íntegro. Ter uma vida correta, íntegra, sincera, mesmo quando a nossa alma é a nossa única companheira das nossas ou de nossas ações. Ela é a única companheira ou a única testemunha do que estamos fazendo.
Presbítero Jaime, nunca houve ninguém mais interessado na verdade do que o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a própria verdade. O Salvador é a verdade. Então não há mais ninguém interessado na verdade do que o Salvador. O Salvador é a própria encarnação da verdade. No Salvador, em Jesus, não há fake news. Não. Em Jesus, vou usar agora uma palavra bíblica, em Jesus não há sombras de variação. Para os jovens, fake news. Para os mais antigos, usando a expressão bíblica, em Jesus não há sombras de variação. Em Jesus, nele subsiste, tudo subsiste em Jesus. Nele e por ele nós vivemos. O que há de mais puro está em Jesus, igreja. Está em Jesus. Esta é a notícia que não pode ser escondida. O que existe de mais puro está em Jesus Cristo. Este é o fato que não pode ser acobertado. Jesus é o que há de mais puro nesta terra. E esta é a informação que não pode ser adiada aos corações desta terra. A informação que está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse o Senhor. Jesus faz uma autoapresentação muito significativa nesse texto. O que, na verdade, Jesus está dizendo é o seguinte. Ele começa a dizer sobre o caminho, ele é o caminho. Esse é o ponto 1, essa mensagem temática sobre a verdade. Jesus é o caminho para quem? Para Deus. Na verdade, Jesus é o próprio Deus. Jesus é o caminho para Deus. Jesus não é um caminho dentre muitos outros caminhos, não. Jesus é o único caminho. O cristianismo não lida com uma fé inclusivista. Não, uma fé que inclui. Não, o cristianismo ele lida com uma fé exclusivista. Deus quer exclusividade da nossa adoração a Ele somente. Exclusividade. Jesus foi absolutamente exclusivista. Não há como adorar dois senhores. Ou adora a mim, ou não vai adorar a mim. Se não adora a mim, vai adorar o outro. Jesus foi exclusivista. Não existem atalhos para Deus. Existe, presbítero? Creio que não. Não existe atalhos para Deus, não existe outras rotas. Não adianta, você pode colocar seu GPS, pode colocar lá, escrever lá no seu GPS lá, céu, e tentar outra rota, não tem. Vai aparecer no seu GPS lá, a estrada chamada Jesus, não tem outra. Você vai ter que seguir essa estrada. Não existe outra rota que conduz ao céu. A expressão popular que proclama que toda religião é boa e todos os caminhos levam a Deus é uma mentira deslavada. Porque não tem essa questão de religião ser boa. E nem todos os caminhos levam a Deus. Só um caminho leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. E por isso havia zombaria em relação aos cristãos naquela época. As pessoas diziam quando um crente e um cristão se aproximavam, as pessoas daquela época, no Novo Testamento, pós-morte e ressurreição de Cristo, igreja crescendo e os apóstolos pregando, e as pessoas então implicavam, brincavam, zombavam, ironizavam com sarcasmo, chamando a igreja nos seus primórdios de lá vem os do caminho. Porque um dia Jesus disse, eu sou o caminho. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. Está vendo? A própria Bíblia diz isso. Lembro de Hebe Camargo, falei isso hoje, né? Lembro de Hebe Camargo. Hebe Camargo, já morta há alguns anos no seu programa, ela sempre muito elegante, muito fina, ela recebia muitas pessoas no seu programa, ela dizia... Ela tinha essa palavra, e ela dizia, todos os caminhos levam a Deus. Pobre Hebe, excelente apresentadora, mas não entendia nada sobre Deus, porque não conhecia Jesus, ou pelo menos naquela época não conhecia, não sei nos seus últimos momentos de vida. Mas não, Hebe, todos os caminhos não levam a Deus, o único caminho leva a Deus, que se chama Jesus. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é a única porta que abre os céus. Jesus, maestro Edson Silva, é a porta do céu. Quer entrar no céu, a porta se chama Jesus. Ele é a porta.
Jesus é o único mediador e intercessor entre Deus e os homens. Não há outros mediadores, não há outros intercessores ou intercessoras ou mediadoras, por melhores que sejam, maravilhosas, bondosas ou bondosos, maravilhosos que sejam. O único mediador e intercessor chama-se Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Esse é o único intercessor e mediador que leva os homens até Deus. Jesus é a ponte que nos leva até os céus. Jesus é a porta que abre os céus. Jesus é a ponte que te leva para os céus. Jesus, sempre Jesus. Ele mesmo diz isso. Jesus é o único Salvador do mundo. Procurai a Deus por meio de outros mediadores é tomar um caminho largo e que conduz à perdição eterna. Perdição eterna. Ou à ruína. Abraçar uma religião que nega a exclusividade de Cristo, repito, abraçar uma religião que nega a exclusividade de Cristo como único caminho para Deus, é entrar por uma estrada cujo destino final é a perdição eterna. No segundo aspecto, nós temos Jesus dizendo que Ele é a verdade. Jesus é a verdade que ilumina a nossa mente. Jesus não é um enganador, não. Jesus não é um falsário, não. Jesus, Ele é pleno e é cheio de graça. O Filho de Deus é cheio de graça, de virtude e de verdade. No Filho de Deus, a virtude e poder. A mulher hemorrágica que o diga, porque ela falou, se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada do meu mal, da minha enfermidade. E ela foi atrás dele perante aquela grande multidão. E mesmo estando 12 anos, perdendo sangue, perdendo sangue ao longo de 12 longos anos, perdendo sangue, ela consegue alcançar Jesus, ela toca na roupa de Jesus, e ao tocar na roupa de Jesus, Jesus para, e quando ele para, ele fala à multidão que o cercava, alguém me tocou. Um dos discípulos diz, Senhor, mestre, todos te tocam, e ele fala, alguém me tocou, de maneira diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E ela o tocou diferente, porque ela tocou nele, com fé, acreditando que tocasse nele, ela seria curada. Jesus é pleno de graça, cheio de graça e de verdade e de unção. Jesus não apenas viveu e pregou a verdade. Não. Por que, meu pastor? Não, eu vou dizer a você, ele não apenas viveu e pregou a verdade. Sabe por quê? Porque ele é a verdade. A verdade não é relativa, volto a dizer, como a pregou alguns filósofos. Ela não é relativa, não. Ela não é flácida, não é frouxa, não tem firmeza como pensam outros, não. A verdade, ela é objetiva, a verdade, ela é absoluta, a verdade, ela é translúcida, a verdade é Jesus. Ele é a verdade. Ele não é uma dentre muitas e muitas verdades que são colocadas na sua mesa, na sua frente, ou na prateleira do supermercado que você gosta de ir. Não. Ele não é uma dentre as muitas verdades. Ele é a verdade. Ele não é uma divindade no panteão de muitas divindades, não. Ele é a única divindade. É o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, iguais em essência, mas diferentes em funções. Ele não é o Senhor Jesus, uma das muitas teorias, dentre muitas outras propostas religiosas. Jesus é a única verdade, capaz de encher nossa mente de luz, nossa alma de luz, de aquecer o nosso coração com uma sólida segurança. A segurança que temos um Deus. A segurança que Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus não é uma verdade descoberta pelo homem. Ele é uma verdade revelada por Deus. Jesus é o próprio Deus.
Nós o conhecemos não pelo esforço da nossa destreza mental, pela nossa inteligência hiper avançada, pelo nosso conhecimento tecnológico, que é uma grandeza. Não, nós não nos conhecemos pela nossa capacidade mental. Nós o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Aí nós o conhecemos. Porque Ele, Maestro, se fez carne, esvaziou-se da sua glória e veio à terra em forma de homem, em semelhança de homem, em forma reconhecida como figura humana, e veio como servo. Por isso que ele fala, Jesus disse, eu vim a esta terra não para ser servido, mas para servir. Jesus, ele tabernaculou-se entre nós. Gostou dessa palavra? Pensei que eu ia errar em falar, mas consegui. Arrisco de novo falar, posso errar, né? Então não vou tentar não. Tabernaculou-se, quase que erro, entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Nossa atitude em relação à verdade determina o resultado das nossas vidas. Qual é a sua atitude em relação à verdade? Porque ela vai determinar o resultado na sua vida. Tá? Se não amamos a verdade, se resistimos à verdade, e a verdade é Jesus, nós resistimos à salvação, que só Jesus pode dar. Ele é a porta dos céus. Mas se amarmos a verdade e abraçarmos a salvação, e receberemos então a recompensa, porque se amamos a verdade e recebemos a salvação, abraçamos a salvação, ao amarmos a verdade é Jesus, nós vamos receber a coroa da vida, porque é isso que Ele dá para quem o ama, para quem o reconhece como Filho de Deus. Ele nos dá a coroa da vida. A palavra de Deus é verdadeira, e ela diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nascido de mulher, chamada Maria, escolhida por Deus, gerado no ventre de Maria pelo Espírito, gerado no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus, 100% homem, 100% Deus, o único que não podia pecar, porque é Deus, andando na terra. Jesus é Deus amando a sua criação de tal forma que Ele caminha entre nós, Ele caminha entre os homens e mulheres, Ele abraça as crianças e abençoa as crianças. Os discípulos querem afastar as crianças e Ele fala e repreende os discípulos, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus abraça as crianças, abraça as mulheres, abraça os homens, sorri para as pessoas. Jesus mostra a face de Deus para a sua criação. Deus ama tanto a sua criação que se tornou homem, em figura reconhecida como homem, e andou entre nós, mostrando o seu amor. Quando comparamos a vida de Jesus à nossa própria vida, é que vemos, irmãos, quão imensamente diferente são nós dois. É eu e você com Jesus. Ou a minha vida para com a vida de Jesus. Quando eu pego a vida dele e comparo com a minha vida, eu vejo a enorme distância que existe entre o Senhor Jesus e eu, um simples seguidor do Mestre. Então, nessa hora, uma luz Stutz se acende em mim e em você, se acende em nós. Porque reconhecendo a enorme distância que existe, Stutz, entre eu e você com Jesus, nós reconhecemos que Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, esse Deus amado, querido, o Senhor nosso Deus, que enviou Jesus Cristo à terra para morrer por nós dois. E esse Jesus que morreu por nós, Ele disse, quando ensinou o povo a orar, Ele disse, quer aprender a orar? Ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Ele coloca que o Pai dele, Deus Pai, agora é nosso Pai também, por causa dele. Por causa de Jesus, nós somos filhos de Deus. Por causa de Jesus, não somos apenas criaturas criadas por Deus, seres racionais, semelhantes a Deus, como está em Gênesis. Mas somos mais do que isso. Agora nós somos filhos e filhas de Deus, adotados por Deus em Jesus. O primeiro passo, então, no caminho da verdade, que não é relativa, é translúcida, objetiva e absoluta, é Jesus. O primeiro passo no caminho da verdade é dado quando Jesus ilumina com sua luz nossas vidas, porque quando você recebe a Cristo no seu coração como o seu Salvador, Leonardo, esposo de Renata, você verifica que algo muda em você.
É a luz de Deus que entra no seu coração. Aí começamos a ver, é o primeiro passo no caminho da verdade. A luz de Jesus ilumina as nossas vidas e reconhecemos nessa hora que somos miseráveis pecadores, necessitados do perdão, que já foi dado o perdão, já foi por Ele na cruz. O que falta é o arrependimento. O próximo passo, então, que Ele, que é a verdade, nos mostra que apesar de estarmos perdoados, e estamos, quem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está perdoado, na cruz do Calvário foi perdoado pelo Senhor e abraçou essa verdade. O próximo passo é que nos mostra que apesar de estarmos perdoados, ainda temos pecado na carne. Ainda temos. A Bíblia fala que todo homem, depois de Adão e Eva, nasce em estado de pecado. A Bíblia coloca que quando você recebe a Cristo, você se torna um pecador remido no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos lava de todo pecado. Mas ainda assim, temos pecado na carne. Por isso que há uma luta entre o espírito e a carne o tempo inteiro. Há pecado na nossa carne. E temos que reconhecer que nós mesmos somos incapazes de vencer essa luta entre espírito e carne, somos incapazes de vencer essa luta quando somos tentados e cedemos ao pecado. Por isso precisamos de Jesus, precisamos nos humilhar ao Senhor Jesus e reconhecer essa verdade que é Jesus sobre nós mesmos, e reconhecer que Ele é Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da tua vida, Senhor dos nossos corações. Ele é o único que pode me dar força para eu lutar contra o pecado na minha carne. É Ele, Jesus. Ele foi tentado, não pecou jamais, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. O Espírito Santo que está em nós, devemos rogar, Ele nos preenche, nos ilumina, nos conduz, nos dá força, nos dá o poder que nos falta em nós mesmos, para que possamos manter tudo que Deus nos deu na salvação. O Espírito Santo, Ele fortalece a igreja, Ele habita na igreja. A igreja não é essas quatro paredes, a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Nós somos representantes de Cristo nessa terra, somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, não apenas na igreja, mas em tudo que é lugar que você andar, você é um seguidor e representante de Cristo. E não pode agir de outra maneira que não seja a de um seguidor de Cristo. Aquele que anda na verdade. Porque Jesus é a verdade. Podemos entregar a nossa vontade e fazer a sua vontade em lugar. Entrego a minha vontade e procuro fazer a vontade do Senhor Jesus. A Bíblia diz para nós lá no capítulo 5 da primeira carta de João, versículo 20, 1 João 5, verso 20. A Bíblia diz o seguinte: vocês vão poder abrir? Anota só então, 1 João 5,20, diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdade, no que é verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Verdadeiro Deus e a vida eterna é o Senhor Jesus, para que conheçamos o verdadeiro. O primeiro Adão se deixou levar pelas trevas do pai da mentira. Primeiro Adão foi ludibriado junto com a sua esposa, com Eva, por este espírito demoníaco chamado Diabo, o nosso acusador, que já havia enganado 1/3 dos anjos. E agora ele engana o primeiro Adão e faz o primeiro Adão sucumbir ao pecado, quando desobedece ao Criador, o nosso Deus. Deus envia o segundo Adão. O segundo Adão, diz a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é Jesus. Jesus é o segundo Adão. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, trouxe a luz da verdade, que leva vida a quem está morto. O segundo Adão, Jesus, leva vida a quem está morto. Jesus leva visão a quem está cego.
Jesus dá propósito ao andarilho, aquele que anda de um lado para o outro, não sabe para onde vai, não sabe quando vai terminar sua jornada, mas só caminha, não tem um objetivo, não tem um propósito, mas não consegue parar. É um andarilho, não consegue se assentar, não consegue parar, não consegue criar raiz, não consegue ter família, anda para um lado para o outro, não sabe aonde parar. Um andarilho. Jesus dá propósito ao andarilho. Jesus dá direção, Fátima, ao perdido. Jesus traz o filho aos braços do Pai. Pai gracioso, que da janela da sua casa, olha na esperança de ver o filho que está perdido voltar para casa. E um dia, ele volta, e o pai sai em busca dele, e o abraça, e o beija, e não deixa nem lhe pedir desculpas nem perdão, porque ele já havia perdoado este filho. Assim é o nosso Deus, quando enviou o Supremo Pastor à terra para buscar as ovelhas perdidas. Nós somos as ovelhas perdidas. A coerência de toda uma vida vivida na verdade levou a Jesus ao único lugar que ele poderia ir, porque a vida toda de Jesus tinha uma vida coerente com a verdade, o tempo inteiro. Aos falsos, aos mentirosos, ele chamava claramente hipócritas. A sua vida verdadeira, pautada na verdade, o levou para um desfecho, um único desfecho, que poderia ser de fato encaminhado para ele: morte na cruz. Ali na cruz do Calvário se cumpriu a escritura sagrada, que dizia que o cordeiro iria para o matadouro. E Jesus foi para o matadouro, foi para a cruz, e na cruz, ele que é a verdade, se revelou a essa terra. Quando ele morre, o véu do santuário é rasgado, indicando que agora não há mais barreiras para chegarmos a Deus, nem pessoas especiais para nos levar até Deus, mas cada um de nós poderia conversar com Deus. O véu do santuário rasgado na hora que Cristo morre é o caminho que Cristo abre para nós, mostrando que através dele todos nós podemos conversar com Deus, podemos conversar com o nosso Pai. É lá no Gólgota, é lá na cruz do Calvário, que a graça de um Deus homem seria escancarada, trazendo a vitória derradeira sobre todas as formas de mentira e de morte, de separação para sempre. A mentira foi derrotada com Cristo na cruz do Calvário. A morte foi derrotada por Cristo na cruz do Calvário. O véu da separação foi rasgado por Cristo na cruz do Calvário. Cristo na cruz do Calvário, irmãos, derrota a mentira, derrota o pai da mentira, derrota o diabo e dá salvação e vitória para cada um de nós na cruz do Calvário. Em um mundo onde muitos insistem em viver uma vida dupla e de duplicidades, com relações anômalas, corações e mentes que mentem, quando o sol continua a se pôr, os corações e mentes continuam ainda mentindo. Mentes são cauterizadas e congeladas num mundo assim. O Filho de Deus vem e nos derrama sobre nós a luz, iluminando as nossas vidas e tirando as trevas de nós, e mostrando a mim e você que podemos ser homens e mulheres extraordinariamente verdadeiros, que falam a verdade, que falam o que sentem e não têm vergonha do que sentem, porque o que sentem não há do que se envergonhar, porque é puro, porque é bom, porque vem de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor, nisso pensai, diz o apóstolo Paulo. Que nós possamos andar, coral vozes angelicais,
nas límpidas águas da verdade, Marilena. Como faróis que pode ser visto pelo marinheiro no distante mar. Como a lua cheia lua, que escancara sem timidez sua face a todos os moradores da terra. E poderemos andar então com os nossos celulares em cima da mesa, sem nada a temer, porque somos seguidores daquele que é absolutamente a verdade.